Fala, gênio! Bom, bora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos estudando álgebra. Galera, se você está curtindo a nossa playlist, se você está curtindo o nosso canal, não se esquece de se inscrever, solta o dedo nesse like e manda esse vídeo para aquele seu colega que também precisa estudar matemática e está tirando nota baixa. Vem comigo que após a vinheta nós vamos continuar estudando ela, a tão temida álgebra. Vem! Gênio, vamos recapitular? Na aula passada nós demos o pontapé inicial sobre o estudo de álgebra. O que nós aprendemos na aula passada? Nós, principalmente, estudamos o que são expressões algébricas. Porque para estudar álgebra nós precisamos entender bem o que são expressões algébricas. Também fizemos algumas classificações, definimos o que são monômio, binômio, polinômio, trinômio, aprendemos o valor numérico de uma expressão, falamos sobre coeficiente, parte literal, beleza. Todas essas coisas nós já definimos na aula passada. Se você não assistiu, assiste, porque senão você não vai entender nada dessa aula, porque sempre precisamos do conteúdo que nós aprendemos anteriormente para continuar aprendendo matemática. Então, seguinte, nessa aula nós vamos definir mais um pequeno detalhe que eu não defini na aula passada. E depois que nós definimos isso, que no caso é o grau de um polinômio, nós vamos aprender a fazer operações com as expressões algébricas. Como assim operações com as expressões algébricas, professor? Você lembra das operações que você faz com números inteiros, números reais? Soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação? Então, todas essas expressões, essas operações, melhor dizendo, nós também conseguimos fazer com expressões algébricas. E, a partir de hoje, nós vamos começar a caminhar nessas operações. Beleza? Mas antes de mais nada, nós precisamos entender o que é um grau de um polinômio. Professor, eu nem sei o que é polinômio. Volta na aula anterior que você vai aprender. Beleza? Então, grau de um polinômio. O grau de um polinômio, como está sendo dito aqui, é o maior grau entre seus termos monômios, considerando a soma dos expoentes das variáveis em cada termo. Ou seja, você precisa olhar para cada termo do seu polinômio e olhar a soma dos expoentes das variáveis. O maior deles, ou seja, a maior soma, vai ser o grau do polinômio. Lembrando que existem polinômios de uma variável, polinômios de 2, 3, 4, enfim, polinômios de várias variáveis. No geral, a gente vai estar trabalhando normalmente com polinômios até 3 variáveis, beleza? A matemática, normalmente a nível de ensino médio fundamental, é isso. Mas vamos por parte. Primeiro, eu tenho aqui um polinômio. É um polinômio porque eu tenho 3 monômios sendo somados. Na verdade, é melhor chamar esse cara aqui de um trinômio. E eu quero saber quem é o grau desse cara. Bem, seguindo a nossa definição, eu preciso olhar para cada termo e somar os expoentes das variáveis. Lembrando que como ele é um polinômio de uma variável, eu não preciso somar expoente nenhum. Por quê? Porque o único expoente que vai aparecer são o da própria variável x. Então, nesse caso, eu tenho uma variável x ao quadrado, uma variável x à quarta. Como não tem nenhuma outra variável, o grau desse polinômio vai ser o grau máximo, ou seja, o maior grau que aparece, o maior expoente que aparece. Nesse caso aqui, o maior expoente que aparece é o 4. Então, eu posso dizer que o grau desse polinômio, já que ele é o polinômio p, o grau de p é igual a 4. Beleza? Então, o grau desse polinômio é 4. Agora, olha esse polinômio aqui de baixo. Aqui já aparecem várias variáveis, no caso 2, x e y. Quem vai ser o grau desse cara? Eu preciso fazer a soma dos expoentes e ver quem é o máximo, quem vai dar a maior soma. Se eu pegar aqui do primeiro monômio, eu vou ter um x ao quadrado e um x elevado a 1, beleza? Então, o 1 que está aparecendo aqui, que a gente normalmente não coloca, já vou até colocar aqui nos outros que não estão aparecendo. O 1 que está aparecendo aqui, mais esse 2 vai dar um grau 3. O 1 que está aparecendo aqui, mais esse 3 vai dar um grau 4. Então, até agora, o grau dele seria 4. Só que esse 3 que está aparecendo aqui com esse 2, quando eu somo, dá grau 5, certo? Porque 3 mais 2, 5. Então, o grau desse polinômio Q, que eu vou escrever assim, grau de Q é 5. Show de bola? Show!
Agora, imagine que eu tenho aqui um polinômio, a de x, com apenas o número 5. Qual é o grau desse cara? Bem, nós definimos quando o polinômio só tem um número diferente de zero como grau zero. Por que grau zero? Porque se eu, por exemplo, dizer que isso aqui é x, 5 vezes x elevado a zero, você concorda que x elevado a zero dá 1? Lembra das nossas aulas de potência? Não pode esquecer, galera. Matemática é uma escadinha. Preciso de tudo que você aprendeu para continuar aprendendo. Beleza? Então, x elevado a zero é sempre 1. Então, 1 vezes 5 dá 5. Então, a de x igual a 5 é a mesma coisa que a de x, 5 vezes x elevado a zero. Então, qual é o grau desse polinômio? Ah, o grau desse polinômio é zero. Verdade. Toda vez que você tiver um polinômio constante, sendo que a constante não é o número zero, o grau vai ser zero. Então, o grau de A é zero. E é claro que eu deixei de propósito um polinômio B em que a constante é o número zero. O grau é zero também, professor? É. Nesse caso, não. Beleza? Polinômio identicamente nulo não tem grau. Eu não sei em que momento você está assistindo essas aulas, mas provavelmente nós já temos uma playlist só sobre polinômios. Nessa playlist, muito mais aprofundada só sobre polinômios, eu vou te explicar por que esse polinômio não pode ter grau, beleza? Mas certamente só no final da playlist, porque isso daqui é um tema bastante complexo para a gente falar assim no ensino médio. Show de bola? Então nós já definimos o que é o grau de um polinômio, beleza? E agora sim nós estamos aptos a começar as operações com polinômios. E a primeira operação que nós vamos aprender é a adição. Por quê? Porque lá na Tieteteca, a primeira coisa que você aprende é somar dois números. Se eu tenho o número 2 mais o número 3, você já aprendeu que isso aqui é 2 mais 3, 5. Beleza? Então nós vamos fazer algo semelhante com polinômios. Beleza? Então tá aqui, ó, operações com expressões algébricas. No caso, operações com polinômios. Já estou colocando para você aqui a definição da adição entre polinômios. Beleza? Vamos definir? A adição de polinômios é efetuada pela soma dos termos semelhantes, ou seja, os termos com a mesma parte literal. Não lembra o que é parte literal? Volta à aula anterior para você entender. Então, a mesma parte literal, a gente conserva a parte literal e soma os coeficientes. Não lembra o que é coeficiente? Olha na aula anterior, tá tudo explicadinho lá. Então, eu já dei um exemplo aqui, ó. Dá uma olhada para esse primeiro polinômio que está aparecendo aqui. X ao cubo y ao quadrado mais 3xy mais 5y ao cubo y ao quadrado, x ao cubo y ao quadrado mais 6xy. Fala pro titio, quem são os termos semelhantes? Termos semelhantes possuem a mesma parte literal. Parte literal são as letras, as variáveis. Olha pro titio. Quem são os termos semelhantes aqui? Ah, professor, x ao cubo, y ao quadrado? Show de bola, isso aí. X ao cubo, y ao quadrado, porque ele é semelhante a esse cara aqui, ó. X ao cubo, y ao quadrado. É a mesma coisa, é como somar bananas. Você não pode somar bananas com jurubebas. 2 bananas mais 3 jurubebas não dá 5, beleza? É 2 bananas mais 2 bananas. Aí eu tenho 4 bananas, beleza? Então olha só, isso daqui é uma banana e esse cara aqui são 5 bananas. Eu posso somar uma banana com 5 bananas. Por quê? São bananas, são iguais, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a mesma parte literal e somar os coeficientes. Professor, aqui não tem coeficiente. Olha na aula anterior, bonitão, porque tem sim. Aqui aparece o coeficiente número 1. Beleza? Sempre aparece o 1 aqui. Não entendi. Volta na aula lá porque você não assistiu. Então vamos lá. Já sei que esses caras aqui são semelhantes. Tem outros semelhantes? Tem. Olha aqui. XY. Não é mais banana. É o quê? Jurubeba. Beleza? Jurubeba. XY. É diferente de x ao cubo, y ao quadrado. Show de bola? Como soma? Agora sim, vamos somar os semelhantes. Eu tenho uma banana mais 5 bananas. Uma banana mais 5 bananas dá 6 bananas. Então, ó, 6x ao cubo, y ao quadrado. Veja, mantive a mesma parte literal, somei os coeficientes. 5 mais 1, 6.
Mais aqui, porque a gente está somando. Agora eu vou somar as duas jurubebas. Não são duas, né? Porque aqui são 6 e aqui são 3. 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. Beleza? 9xy. 9 bananas. 9 jurubebas. Beleza? Então aqui, ó. Qual é o resultado dessa soma? 6x ao cubo y ao quadrado mais 9xy. Beleza? Vou deixar esse aqui como exercício. Faça e coloca aqui nos comentários pro titio. Agora, nós vamos falar da subtração. A subtração é semelhante à soma. O que você tem que fazer? Você tem que olhar os termos semelhantes e os termos semelhantes você pode subtrair. O que não é semelhante, você não subtrai. Você não pode subtrair alho de bugalho. Só alho com alho, banana com banana, jurubeba com jurubeba. Show de bola? Subtração. A definição é a mesma daqui. Lembrando que eu só não coloquei o parênteses aqui de termos com a mesma parte literal, porque você tem que gravar que são termos com a mesma parte literal. Então vamos olhar aqui, ó. Um exemplo. Menos 3xy ao quadrado mais 24xy ao quadrado. Já vi que esses caras são semelhantes. Menos 32x ao quadrado y menos 4x ao quadrado y. Então olha só. Eu tenho esse cara semelhante a esse e esse cara não é semelhante a esse. Beleza? Esses dois são semelhantes. Esse cara é semelhante a esse e esses caras não são semelhantes a esses. Então o que a gente faz? Soma os semelhantes, subtrai os semelhantes. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho 24xy ao quadrado menos 3xy ao quadrado. É 24 bananas menos 3 bananas. Quanto que dá 24 bananas menos 3 bananas? 21 bananas. Excelente. 21, quem é a banana? X, y ao quadrado. Beleza? Ó, manti a parte literal, x, y ao quadrado, subtrair os coeficientes. 21. Vai ficar uma soma aqui? Não sei, porque vai depender do sinal. Mas eu tenho que subtrair agora os outros que são semelhantes. Quem são semelhantes aqui, ó? 32x ao quadrado y menos 4x ao quadrado y. São semelhantes? São. Posso subtrair? Posso. O que eu faço? Mantenho a parte literal e subtraio. Agora perceba que eu tenho menos 32 menos 4. Pensa comigo, gênio. Você está devendo R$32. Show? Agora você também está devendo R$4. Qual é o saldo total? Seu saldo é os 32 que você estava devendo mais os 4 que você está devendo. O total que você está devendo é 36. Então é menos 36. Por quê? A sua dívida aumentou. Beleza? Show. Então ficou x ao quadrado, y. Acabamos de subtrair esse polinômio. Show? Fica comigo, porque esse quadro vai apagar e a gente vai aprender só mais uma operação com polinômios, que é a multiplicação ou produto. Vem comigo. Estamos de volta, gênio. E agora, para nós concluirmos essa aula, nós vamos definir o produto ou a multiplicação de polinômios. Vem comigo aqui, vamos ler o que eu escrevi para vocês. Para multiplicar dois polinômios, cada termo de um polinômio deve ser multiplicado por cada termo do outro polinômio. Propriedade essa que chamamos de distributivo. Então, para a gente multiplicar dois polinômios, a gente precisa multiplicar cada termo do primeiro polinômio por cada termo do segundo polinômio. Observe o seguinte, multiplicamos os coeficientes e as partes literais de cada termo. Aqui a gente vai usar muitas das vezes as propriedades de potências, porque quando aparecer potências de mesma base, nós vamos somar os expoentes. Mesmo se essas bases não forem, por exemplo, números, e sim letras. Isso também vale, beleza? Até porque, lembra um pouquinho anterior que eu falei? Que essas letras podem ser substituídas por números, e então nós teríamos o valor numérico. Então vai valer todas as propriedades de potências. Mas vocês já vão entender. Então, no final, se obtivermos termos semelhantes, a gente pode somar ou subtrair os resultados. Beleza? Então vamos fazer um exemplo com calma. Já deixei aqui, ó, 4 exemplos no quadro, beleza? Vou fazer um e vou pedir para assim que eu terminar um, você pausar o vídeo e tentar fazer os próximos antes de ver a solução. Vamos a isso.
primeiro polinômio que eu tenho aqui, ó, o primeiro produto, na verdade, que eu tenho, é do polinômio 3x ao cubo y vezes 3xy menos 7x ao quadrado y mais 7x. Veja que o primeiro termo é um monômio e o segundo, na verdade, o primeiro polinômio é um monômio e o segundo polinômio é um trinômio. O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar cada termo do primeiro, que nesse caso só tem um termo, por cada termo do segundo. Propriedade essa que nós chamamos de distributiva. Normalmente, vocês vão ver muito essa propriedade como coloquialmente conhecida como chuveirinho, né? Porque se você tem que multiplicar cada termo do primeiro por cada termo do segundo, você tem que fazer isso aqui, né? Esse tem que multiplicar esse, então fica como se fosse um chuveirinho. Esse tem que multiplicar esse, também como se fosse um chuveirinho. E por último, esse tem que multiplicar esse. Então fica como se fosse esse chuveirinho aí. Mas o nome correto é propriedade distributiva. Vamos a isso? Então vamos multiplicar o primeiro pelo primeiro. Letra com letra, né? E número com número. 3 vezes 3, 9. Então já apareceu o 9 aqui, ó. X ao cubo vezes x, concorda que você tem potências de mesma base? X. Se temos potências de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e somos expoentes. Nota que o expoente aqui é 1 e o expoente aqui também é 1. Então nós ficamos x a terceira vezes x, x a 3 mais 1. 3 mais 1, 4. X a quarta. Muito bem. E o y? Tem um y elevado a 1 aqui, um y elevado a 1. Então é y, que eu estou repetindo a base, somando os expoentes. 1 mais 1, 2. Beleza? Então, esse cara multiplicado por esse aqui dá 9, que é esse 3 vezes 3. X a terceira vezes x dá x a quarta, potência de mesma base, somei os expoentes. Y vezes y, y ao quadrado. Mesma coisa lá. Primeiro, ó, 3 vezes menos 7. Regra do sinal, já foi dita em outras aulas. Mais com menos, menos. Já vou colocar o sinal aqui, ó. Menos 3 vezes 7, 21. Beleza? 21. Agora, letra com letra. X ao cubo vezes x ao quadrado. Repete a base. Somos expoentes. 3 mais 2, 5. Y a 1, y a 1, y a 2. Beleza? Acabou, já multiplicamos esse por esse. Por último, vamos multiplicar esse por aquele cara lá. 3 vezes 7 de novo vai dar 21. Só que agora é mais, com mais. Beleza? X ao cubo vezes x, x à quarta, potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Beleza? E o y que ficou sozinho, não tem ninguém para multiplicar. Note que eu multipliquei todo mundo. Agora observa aqui. Tem termos semelhantes? Tem banana com banana, maçã com maçã, jurubeba com jurubeba? Não, né? Porque aqui, ó, x à quarta, y ao quadrado. X à quinta, y ao quadrado. E x à quarta, y. Nenhum deles é semelhante. Então não tem como somar, não tem como subtrair, deixa do jeito que tá. Aliás, só pra gente treinar, qual é o grau desse polinômio aqui? Nós temos que olhar a soma dos graus e ver qual que é o maior, né? Tá na cara que o maior vai ser esse aqui, ó. 5 com 2, 7. O grau desse polinômio aqui é 7. Já vou botar aqui, ó. Não foi pedido, mas só pra gente treinar. Tá maneiro? Então agora que você já entendeu, tenta fazer esses outros 3 aí e depois você solta o vídeo e vê se você acertou. Tranquilo? Eu já vou ir fazendo aqui o outro. Então, propriedade distributiva de novo. Só que note que agora eu tenho um binômio, 2 termos de monômios, vezes um trinômio, 3 termos de monômios sendo somados ou subtraídos. Beleza? Então, mesma coisa. Propriedade distributiva. Esse cara aqui, ó, o primeiro, vai multiplicar cada um dos 3, famoso chuveirinho. Beleza? E esse daqui também vai multiplicar cada um dos 3. Tá? Chuveirinho. Beleza? Então vamos começar pelo 3. Y, né? 3y vezes x ao quadrado dá 3y. Vou botar o x na frente, né? Para ficar mais didático. 3. A ordem do fator não altera o produto, então você pode botar quem você quiser, mas normalmente a gente bota sempre o x na frente. É uma tradição.
nada impede você mudar, tá? Não muda nada, não. Então, 3x ao quadrado y. Beleza? 3 vezes 3, 9. Tem um sinal de mais porque é tudo positivo. 9 agora. Aparece um y elevado a 1 e o y elevado a 1. Então eu já sei que tem y ao quadrado. E o x? O x sobrou. Mantém ele, então. Então vai ficar 9x, porque só tem ele uma vez, y ao quadrado. Ótimo! Agora só falta esse pelo aquele último lá. 3y vezes menos y. Primeiro, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Show de bola? Agora a gente tem y vezes y. Y vezes y, potência de mesma base. Repita a base. Somos expoentes. Quadrado. Show de bola. Esse cara aqui já multiplicou os 3 de lá. Agora, esse cara aqui também tem que multiplicar os 3 de lá. Vamos a isso? 7x vezes x ao quadrado. Mais, lembra, mais com mais. 7 vezes 1, 7. X ao quadrado vezes x ao cubo. Potência de mesma base, repetir a base, somei os expoentes. Beleza? Mas a base é um x, não tem problema. X pode ser trocado por um número, vale as propriedades de potências. Show de bola? Já multipliquei o primeiro pelo primeiro. Agora, o primeiro pelo segundo. 7 vezes 3, 21. 21. X vezes x ao quadrado. E um y. Então, 21, x ao quadrado, y. Beleza? E agora, esse daqui, que é o segundo, quer dizer, o primeiro nesse caso aqui, pelo último cara lá. 7x vezes menos y dá menos 7xy. Agora você bota o olho nesse cara e pergunta, tem termos semelhantes? Vamos procurar. Aqui, x ao quadrado y. Tem alguém x ao quadrado y? Ih, tem. Esses dois caras aqui, ó, são semelhantes. Se eles são semelhantes, nós podemos somar. É banana com banana, maçã com maçã. Então eu tenho 3 bananas mais 21 bananas. 21 bananas mais 3 bananas, 24 bananas. Então, ó, 24x ao quadrado y. Beleza? Show de bola. Agora, tem mais alguém semelhante aqui? Esse aqui é xy ao quadrado, tem algum xy ao quadrado? Não. Menos 3y ao quadrado, tem algum y ao quadrado sozinho? Não. 7x ao cubo, tem algum x ao cubo sozinho? Não. Então, nenhum deles tem outro termo semelhante, beleza? Se não tem nenhum termo semelhante, esses outros a gente simplesmente repete eles. Então, vai ficar... Opa, já ia botar de vermelhinho, vamos botar de amarelo. 9x y ao quadrado menos 3y ao quadrado mais 7x cubo menos 7xy. Esse daqui é o resultado do produto, beleza? Acabou aí. E agora, por último, ficou aqueles últimos dois lá. Para a aula não ficar muito grande, porque já está ficando muito grande, eu vou deixar você resolver e colocar aqui nos comentários. Mas espera aí, porque tem mais uma mágica e vou deixar mais exercícios para você treinar bastante, porque matemática só se aprende treinando. Vem! Aqui é hack, faz!